Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 14, até capítulo 23, versículo 56. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não voltarei a comê-la até que ela se cumpra plenamente no reino de Deus. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: Tomem e repartam entre vocês, pois eu lhes digo, não beberei novamente do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Depois, tomou o pão, deu graças, partiu-o e entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão daquele que me trai está sobre a mesa, junto comigo. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele por quem ele for traído. Então eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles seria o que iria fazer tal coisa. Surgiu também entre eles uma discussão sobre qual deles seria considerado maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas entre vocês não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Pois quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa. Eu, porém, estou no meio de vocês como quem serve. Vocês permaneceram comigo nas minhas provações, e eu lhes concedo um reino, assim como meu Pai o concedeu a mim, para que vocês comam e bebam à minha mesa no meu reino, e se sentem em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro respondeu: Estou pronto a ir contigo até mesmo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Depois, Jesus perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, faltou-lhes algo? Eles responderam: Nada nos faltou. Então ele lhes disse: Agora, porém, quem tiver uma bolsa, leve-a, e também uma sacola. E quem não tiver espada, venda sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que deve se cumprir em mim o que está escrito: Ele foi contado entre os malfeitores. De fato, aquilo que me diz respeito está se cumprindo. Eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Ele respondeu: Basta. Então Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Ao chegar ao lugar, disse-lhes: Orem para não caírem em tentação. Ele se afastou deles a uma distância de mais ou menos um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Estando em agonia, orava ainda mais intensamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois de orar, voltou para os discípulos e os encontrou dormindo, dominados pela tristeza. Disse-lhes: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para não caírem em tentação. Enquanto ele ainda falava, surgiu uma multidão. À frente vinha Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus lhe perguntou: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Parem com isso. E tocando a orelha do homem, curou-o. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vocês vieram com espadas e paus, como se fossem prender um ladrão? Todos os dias eu estava com vocês no templo, e vocês não puseram as mãos em mim. Mas esta é a hora de vocês, a hora do poder das trevas. Então prenderam Jesus, levaram-no e o conduziram até a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se ao redor, e Pedro sentou-se entre eles.
Uma criada, ao vê-lo ali junto ao fogo, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro viu Pedro e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou com insistência: Certamente este estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. No mesmo instante, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. O Senhor virou-se e olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Cobriam-lhe os olhos e diziam: Profetize, quem foi que bateu em você? E diziam muitos outros insultos contra ele. Ao amanhecer, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, os chefes dos sacerdotes e os escribas. Levaram Jesus ao sinédrio, dizendo: Se você é o Cristo, diga-nos. Jesus respondeu: Se eu lhes disser, vocês não acreditarão. E se eu lhes perguntar, não responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: Então, você é o Filho de Deus? Ele respondeu: Vocês mesmos estão dizendo que eu sou. Então eles disseram: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Nós mesmos ouvimos da boca dele. Levantaram-se todos e levaram Jesus até Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem incitando o povo à rebelião, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É você quem está dizendo isso. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam: Ele incita o povo por toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Ao saber que ele estava sob a jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo, por ouvir falar dele, e esperava presenciar algum milagre. Fez-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Os chefes dos sacerdotes e os escribas estavam ali e o acusavam com insistência. Herodes, com os seus soldados, desprezou e zombou dele. Mandou vesti-lo com um manto brilhante e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos convocou os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, e disse: Vocês trouxeram este homem como alguém que incita o povo à rebelião. Eu o interroguei na presença de vocês e não encontrei nenhum crime nele. Nem mesmo Herodes, pois o devolveu a nós. Eis que ele nada fez que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltá-lo. Ora, era costume de Pilatos libertar um preso por ocasião da festa. Mas toda a multidão gritou: Mate este, solte Barrabás. Barrabás havia sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou novamente ao povo. Mas eles gritavam cada vez mais forte: Crucifique-o, crucifique-o. Pela 3ª vez, Pilatos disse: Mas que crime ele cometeu? Não encontrei nele nada que mereça a morte. Vou castigá-lo e depois o soltarei. Mas eles insistiam com gritos cada vez mais fortes, pedindo que fosse crucificado. E os gritos prevaleceram. Então Pilatos decidiu fazer o que eles queriam. Soltou o homem que havia sido preso por revolta e assassinato e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto conduziam Jesus, agarraram um homem chamado Simão, natural de Cirene, que voltava do campo. Colocaram a cruz sobre ele para que a carregasse atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegarão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então dirão aos montes: Caiam sobre nós, e às colinas, cubram-nos. Porque, se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá com a seca? Levavam também 2 criminosos para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário,
crucificaram Jesus ali junto com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Depois dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo observava e os líderes zombavam, dizendo: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também zombavam dele. Aproximando-se para lhe oferecer vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima dele havia uma inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados blasfemava contra ele: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro repreendeu: Você não teme a Deus, mesmo estando sob a mesma condenação? Nós, sim, estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas este homem não fez nada de errado. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu lhe digo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Já era cerca do meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixou de brilhar, e o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus gritou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O centurião, ao ver o que tinha acontecido, glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E todas as pessoas que se haviam reunido para assistir àquela cena, ao verem o que aconteceu, voltaram para casa batendo no peito. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia ficaram observando de longe. Havia um homem chamado José, membro do conselho, pessoa boa e justa. Ele não tinha concordado com a decisão nem com as ações deles. Era natural de Arimateia, cidade da Judeia, e esperava o reino de Deus. José foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Retirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e o sábado já estava começando. As mulheres que haviam vindo da Galileia com Jesus seguiram José. Elas viram o túmulo e como o corpo de Jesus foi colocado ali. Depois voltaram e prepararam perfumes e ungüentos. E no sábado descansaram conforme o mandamento. Comentário de Santo Anselmo de Cantunória, monge beneditino, arcebispo e doutor da Igreja. Medita sobre o amor do teu Redentor. O nosso Cristo foi crucificado. Redimiu-nos pela cruz. Foi esta, cristão, a força que te salvou. É esta a causa da tua liberdade. É este o preço da tua redenção. Tu eras cativo, e foi assim que foste redimido. Eras escravo, e foi assim que foste libertado. Estavas exilado, e foste reconduzido à tua pátria. Estavas perdido, e foste restaurado. Estavas morto, e foste ressuscitado. Deixa que a tua oração se alimente desta verdade, que a mastigue, a saboreie e absorva, quando tua boca receber a carne e o sangue do teu Redentor. Faz dela o teu pão de cada dia, o teu alimento e o teu viático nesta vida. Pois é pela redenção, e somente por ela, que habitas em Cristo, e Cristo habita em ti. E na vida futura, a tua alegria será completa. Mas tu, Senhor, que aceitaste a morte para que eu pudesse viver, como posso me alegrar com uma liberdade a qual só tive acesso por causa das tuas correntes? Como posso me alegrar com uma salvação que devo aos teus sofrimentos? Que alegria posso encontrar numa vida que me chega por meio da tua morte? Devo eu, então, alegrar-me com os teus tormentos e com a crueldade daqueles que te fizeram sofrer, alegando que se eles não tivessem agido assim, tu não terias padecido, e, sem os teus sofrimentos, eu não teria recebido estes bens? Não. A ferocidade dos homens não fez nada que tu mesmo não tivesses consentido livremente. Sofreste apenas porque, na tua bondade, tu quiseste sofrer. Ao fim deste audiolivro, e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como
Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.